Olá, mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias e a gente, nesse episódio, temos o privilégio, a honra de receber a Rô, para alguns Dona Rô, mas para nós aqui é a Rô. A Rô, ela é da Curtis Lanches e ela vai contar a história dela, começou a falar alguma coisa para mim ali no café e, gente, aguardem que tem muita coisa inspiradora pra gente nesse episódio. Rô, primeiramente, obrigado, querida. Obrigado você por ter aceitado o convite. Foi uma honra para mim receber você aqui. E assim, eu creio que um pouquinho que você contou ali vai, nesse episódio, gerar muita inspiração para muita gente. Sim. E eu começo a pergunta, que obviamente eu não fiz ali, quem é a Rô? Quem é Dona Rô? Isso. Se você fosse se definir, como você se definiria? Como eu me definiria? A Leonina, tem Leonina, você sabe, né? Oh, o Leonina é todo, mas não sou tanto. Eu sou uma pessoa extrovertida, gosto de conversar muito, conhecer meus clientes, principalmente meus clientes, faço amizade com meus clientes. Essa pessoa que sou eu me dou com as pessoas, eu faço amizade. Eu sou aquele tipo de pessoa que a pessoa fala assim, você é fácil de fazer amizade. Sim, eu sou fácil de fazer amizade. O dom que Deus dá pra gente, né? Eu acredito muito em Deus. Ali eu conversei com vocês e sempre colocava Deus na frente. Verdade. E assim, a criação da gente também, que fui criada na Igreja Católica, né? Primeira comunhão, catequese, fiz tudo isso. Certo. E é isso, sempre o pensamento, meu pensamento é levado em Deus. Ele me transformou, ele me fez assim. Eu vejo uma Rosângela hoje feliz, porque Deus mora e existe no meu coração. Que lindo isso. Então essa é a Rosângela, né? Que você nunca vai encontrar ela de cara fechada ali no comércio. Eu vou estar sempre pronta para te atender. Rô, hoje eu preciso de você. Eu não trouxe o meu cartão de crédito. Não tem problema, você vai tomar seu cafezinho. Rô, vai tomar sim, mas não, você vai levar. Sou aquela proativa e ajudo as pessoas. Quando posso e no momento certo para ajudar as pessoas, que a gente está aqui para isso nesse mundo. Compartilhar, dividir, multiplicar, somar. Eu acredito nisso. Essa é a Rô. Então eu posso dizer que pelo que você falou, eu entendi que a Rô é aquela que se doa e que está sempre pronta e disposta a ajudar. Ajudar. Por mais seja que ali onde eu estou é o meu ganha-pão, que eu estou para ali, ela é daquele jeito porque ela ganha dinheiro. Não, não é. Você vai me encontrar em qualquer lugar daquele jeito. A Rô é essa pessoa. Que legal, Rô. Rô, e como tudo começou, né? Eu conheço você há uns 3, 4 anos, que foi o tempo que eu vim para cá, e a gente virou parceiro comercial, você é minha cliente, sou seu cliente. Mas eu sempre fiquei intrigado, né? Eu lembro que uma vez a gente estava ali no térreo, acho que você já estava começando com a ideia do quiosque aqui. De joia. Estava começando. E a gente estava falando sobre um outro empreendimento que tinha acabado de fechar. Você falou uma coisa que eu nunca esqueci. Você falou assim, olha, as pessoas, elas colocam o estabelecimento aqui, mas elas não conhecem o público. Elas esquecem que o principal público aqui não é doutor, não é gente importante, é gente que trabalha aqui. Que trabalham e isso aqui. Faz toda a diferença. Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei assim, olha que coisa interessante, pessoas, gente como a gente que trabalham aqui. E isso me chamou a atenção, eu falei, nossa, ela tem visão, ela tem visão. Sim. Eu primeiro porque secretárias, se a secretária lancha lá, com certeza um médico vai querer lanchar, porque ela vai ser meu cartão postal. O paciente vem, até o médico fala, vai lanchar lá na Dona Rô. Eu tenho um médico que lancha hoje comigo. Dr. Sérgio Tamura, ele é assim, ele é diretor-geral lá do Hospital de Ceilândia, acho que há mais de 40 anos, cirurgião geral, ele é da chefia, diretor. E ele foi um dos clientes que também levou cliente para mim, os médicos. Né? Então, tem o doutor Glaucio, tem o doutor Marcos Estrela, que é lá do Oswaldo Cruz, mas eu conheci eles através de quem? Das secretárias.
Eram as secretárias. E as secretárias mandavam os clientes para mim, que era quem? Os pacientes. Ah, mas ali, não, só pode ir lá que é limpinho. Porque muitos falam, quiosque de rua não quer. Se tiver uma lanchonete dentro desse shopping, e quem tem dinheiro, não vai querer ir lá. Mas quando tem alguém que te indica, fala bem, ele vai. E tenho muitas pessoas, advogados que viraram amigos, né? Polícia Civil, Polícia Militar, que é o mais que eu queria também, eram eles ali, porque aqui o quiosque fica na rua. E eu tenho eles. Legal. Quando é época da LBV, tem reuniões dos PM, eles vão lá na Dona Rô, que hora dessa ela tem pão de queijo quentinho. Então é isso que se você ficou com esse negócio na sua cabeça, que eu te falei, tem que conhecer primeiro, é isso. Legal. Não é primeiro os grandão, não. A gente tem que conhecer os pequenos, porque é ele que vai levar a gente para eles. Sensacional. E Rô, como tudo começou no empreendedorismo, qual foi o visgo? Como é que foi o visgo que te prendeu? O bichinho que te prendeu do empreendedorismo, assim, eu vou ser empreendedora. Como tudo começou? Como tudo começou? Eu já antes, né, que eu te contei de casada, eu já vendia Avon, Natura, eu era vaidosa, eu comprava muito. Principalmente era Avon, na minha época tinha mais Avon do que Natura. E eu comprava muito. Meu esposo, eita, Lida, mas tu gosta? Eu falei, eu adoro, gosto muito. E já tinha esse empreendedorismo já de família também, que vinha. Na minha família, minha mãe tinha feira, fazia feira, né? E a gente foi criado também assim. Minha mãe tinha, meu pai não ficava então, muito em casa. Foi de berço, de casa? Acho que vem dono de casa, que aí o papai passava 15 dias fora, minha mãe montava as coisas tudinho, direitinho, cuidava da gente e a gente via aquilo dela. O trabalho, sempre honrando, né, os filhos, e a gente ali pegando minha mãe de exemplo. E a gente foi crescendo isso. Ela não deixava a gente sem fazer nada, mas também não explorava a gente. Né? A Rosângela vai fazendo o quê? Banal vai fazer o quê? Francisco vai fazer isso. Cada um tinha uma tarefa em casa. Fomos criados trabalhando dentro de casa. Legal. Brincar, nós brincávamos na rua, não era muito. Meia-noite, 11 horas da noite, é que a gente estava ainda lá. Rosângela, já vou, esse já vou, demorava mais um pouco. E aí vinha correndo para isso. Então, o empreendedorismo vem disso também. E quando eu vi, meu esposo ficou desempregado e eu gostava de comprar e me veio uma moça e falou, Rosângela, você não quer vender não? Eu falei, eu posso tentar. Ela falou, você gosta de vender? Já vendeu alguma coisa? Eu falei, já vendi, ajudava minha mãe, não sei o que. Ela falou, então, você vai conseguir. Eu falei, bora. Aí vendia. Você tem. E para cobrar, Rosângela, você tem que cobrar é comigo mesmo, filho. Deixa comigo. Ela falou, então pronto, você vai conseguir. E foi isso. Aí foi Avon, foi Natura, Boticário, as joias, calcinha, roupa para criança. E quando eu me vi, foi o quiosque. Nisso tinha a história toda, né? Até chegar ao quiosque. E parti para o quiosque. Sempre gostei de fazer comida, adoro fazer comida, né? E fazia coxinha, fazia enroladinho de salsicha, eu fazia assados, eu fazia pão de queijo. Eu tinha uma cozinha enorme lá no Pessul, que a minha primeira casa foi lá no Pessul. Aí tinha essa cozinha, botava tudo lá. Aí veio o problema da minha mão, aí tive que dar uma parada. A pessoa, esse pão de queijo não é seu não, Rô. Eu falei, realmente, comecei a pegar de fornecedores. E sempre procurando o melhor para o meu cliente, com essa parada que eu dei. O que aconteceu? A Rô começou a pegar pronto. Só que também tinha minha mão de obra, né, nos bolos que eu faço. Até hoje ainda faço bolo. A menina que vem eu já ensino elas também a fazer. E estou ali dentro, naquele dia a dia, mais junto ali dentro da cozinha. Manipulando, fazendo. De manhã, eu queria que você conhecesse minha panela de cuscuz. Eu vou sim. A panela de cuscuz é desse tamanho. Todo mundo falou, que panela de cuscuz é essa? Lá de manhã. Tem a panela de cuscuz e faça tapioca, misto quente, pão com ovo. O pessoal pensa, não tem isso tudo aí não. Eu falei, tem, a gente faz. E o pessoal acha que não, mas tem. Hambúrguer, a gente faz. Caldo de cana, pastel. O carro-chefe à tarde é pastel e caldo de cana. Legal, vou comer esse pastel lá. Eu não sabia que tinha.
Tem, lá tem. Legal. E é isso, o empreendimento já vem, você falou, vem do berço também, né? E o querer é maior ainda. A força de vontade, de trabalho, de gostar de trabalhar. Querer o que é seu, não querer nada de ninguém, quando os pais da gente ensinam já desde pequeno. E aí vai. Você disse que você começou vendendo Avon, bijuteria, roupa, enfim. Uhum. E aí você, em determinado momento, foi para o quiosque. Conta como é que foi essa transição. Como é que você chegou A no transição quiosque? dos quiosques? Para o quiosque. Você saiu das bijuterias, dos cosméticos e tal, Sim. e foi para o... Como é que começou isso? Foi andando aqui no setor hospitalar. Eu andando no setor hospitalar e vi um quiosque parado em frente ao Oswaldo Cruz. Perguntei se o João, que era da portaria, assim como eu te falei. Uhum. Perguntei para ele de quem era, se ele sabia. Ele falou, eu vou perguntar e vou descobrir para você. Ele foi e descobriu, me deu o telefone. Inclusive o rapaz era aqui do Mercado das Flores. Era filho do que tem até hoje ali o Mercado das Flores. Eu comprei dele, só a lata. O ponto quem fez foi eu. Comprei a lata, aquela só a estrutura, né? Só a estrutura, Tá. Aquela lata. E fora, depois dessa lata, já veio outras. Uhum. Aí fui reformando e tirei aquela visão daquele quiosque. Me ensina a entender, qual é a diferença da lata pro ponto? Da Eu achava lata- que era uma coisa só. Não. Me fala essa diferença. A lata que estava ali naquele ponto, não existe ponto em área pública. Não tem. Tanto que eu comprei o quiosque dele. Não tem documento a Rosângela comprou o meu. Nunca. Se você ir lá, pelo contrário, vai vir arrancar e acabou. Sério? Entendeu? Sim. Aí, na época, eu coloquei o quiosque e continuei vendendo as joias. Uhum. E lutando, fui já para a administração, que eu gosto de trabalhar o certo. Graças a Deus, sou certinha até hoje. Desde 95 para cá, nunca deixei de pagar a taxa, nada. Tanto que, inclusive, quando chamaram para revitalização, eu, mais uns 4 ou 5 aqui, fomos os primeiros a ser chamados para essa revitalização que teve. E fui lutando para fazer o cadastro da administração. E assim eu fiz, como quiosque. Uhum. Então, ele ficou fixo, o quiosque. E não tinha ninguém me perturbou, ninguém denunciou, pelo contrário, gostaram. Uhum. O síndico lá, que ainda até hoje é o doutor Marcos Estrela, quando era em frente ali do Oswaldo Cruz, ele falava assim, não, o café dela é maravilhoso e o pão de queijo também. Aí fiz um abaixo-assinado, eu fiz um abaixo-assinado das clientes tudinho, dos médicos também de lá, do outro lado, que lanchava, levei para a administração, peguei uma nota fiscal da Coca-Cola comprovando que eu estava ali. Aí surgiu que eu já estava com o meu cadastro e fui ficando. Enquanto não tinha denúncia, nunca fui denunciada para nada, a Rô está trabalhando tranquilo. Há 30 anos. Há 30 anos. Há 30 anos. E nesse período de 30 anos, Rô, quais assim, os principais desafios que você identifica como empreendedora do ramo alimentício, de quiosque? Isso, tinha muito, que vem a fiscalização da saúde. Eu fui fazer curso de manutenção de alimentos, né? Fui até na época do governo do Arruda, teve antes também Agnello. Teve Agnello. Teve esse governador também? Teve um Tô com a Agnello. memória boa. Agnello. Então foi no Agnello que teve o curso para manipulações de alimentos. A fiscalização dava em cima. Podia ter um restaurante aqui, mas a fiscalização não ia no restaurante. Vai aonde? No quiosque. E tem que estar tudo bem limpo, tudo bem. Parece que eles são mais criteriosos com o quiosque. Mais criterioso. Muito mais mesmo. Mercadoria com datas, a gente tem que estar vendo. Tem cliente que já fica de olho para No vencimento. a gente lidar com esse tipo de pessoas, viu? Aí já não são os clientes de boa fé, né? Já vem aqueles e a gente tem que lidar com isso. É um dos itens que você também trabalha. Um dos desafios, né? O desafio, que é esse inimigo que a gente não vê. Você pensa que está ali e a gente não vê, mas usando, você vai trabalhando, você vai aprendendo. É igual aqui também, você tem esse desafio com os funcionários, né? E a gente tinha isso. A dificuldade era muito grande, perseguições da fiscalização. Tinha fiscais que prejudicavam a gente, ficavam atrás da gente. E hoje não, hoje, graças a Deus, acabou isso.
Que da bom. fiscalização. Acabou. Então foi mudando os governos, foram mais humanos, aí a gente se apega com os deputados, com os senadores, e eles falam assim, não, ali no quiosque da Dona Rosângela tem isso, tem aquilo. Tem quiosque ruim, tem quiosque feio, que eles não cuidam. Né, pessoas que vendem droga ou até, sim, que pegam e querem botar os outros no meio. Tudo Nós não junto, somos. né? Nós não somos isso. Nós somos diferenciados. Legal, Rô. Legal. E se você fosse lembrar assim, ó, nesses 30 anos, assim, lições que você teve de aprendizado, de coisas que você pode compartilhar, que marcaram, assim, que vem na sua mente agora, o que você poderia citar De lições? de aprendizado, assim, que você, caramba, não esperava isso e aconteceu? De lições que eu tenho é de ser humanos também, que vou te tocar de novo, assim como tem um ruim e tem uns bons. Tem pessoas maravilhosas, o mundo ainda tem jeito. Que legal ouvir isso. Sim, porque eu estando ali é pela quantidade de cliente mesmo que a gente tem, pessoas boas, de corações bons. Tem pessoas que lá têm conta comigo já há mais de 25 anos. Tem pessoas que casaram, que já têm filho e os meninos já estão fazendo faculdade. Só na confiança vou te voltar lá, do caderninho. Caderninho. Conta Clientes aí, fala do desse caderninho. caderninho. Pessoas de boa índole, honestos. E fazia a gente crescer. Que compra, e ainda tenho até hoje, que compram e pagam direitinho. Tinha época, mas na nossa época lá atrás, o pessoal não tinha cartão, não. Muitas meninas que não tinham cartão, ia lá, comprava com o seu nome e botava lá. O que vem isso, a lição é do próprio ser humano também, que o pessoal fala, o mundo tá mal. Sim, mas tem muitas pessoas boas ainda, viu? Uhum. Eu tiro isso. Legal, legal. E tenho. Eu acho que é por isso que a gente ainda dá essa continuidade, assim como você me chamou, como eu faço isso aqui. Não, eu vou fechar com ele. E eu também tenho outro menino, que é o nosso contador, o Júlio, apresentou outros também para fazer. Eu falei, não, vida, você faz a joia com esse rapaz e eu ajudo o Cristiano lá. Ele falou, pronto, linda, fechou. É isso, é uma troca na nossa vida. Legal, legal. O mundo ainda tem jeito para nós que vivemos assim. Trabalhando, criando nossos filhos. Legal, bacana. Eu ia até te perguntar se em algum momento, nesses 30 anos, você pensou em desistir, por quê? Né? Desistir. Mas pelo que você está falando aqui, eu acho que a resposta vai ser não, mas eu vou perguntar de qualquer jeito. E nesses 30 anos, em algum momento, você pensou em desistir? Sim. Você cansou, você falou assim, caramba, o que aconteceu? Conta pra mim isso aí. Eu quis desistir pela saúde. Não pela saúde. Tem um momento que você já não aguenta. Eu falo, tenho 30 anos vendendo lanche, né? Então chega um ponto que você cansa. Não de estar ali, é o seu corpo, o seu físico, pronto. É tipo o limite, né? Tá no seu limite. Né? Entendi. Cirurgias, já fiz túnel do carpo. Eu faço infiltração no joelho, infiltração nos pés. Eu saio daqui e já vou para fisioterapia. Então, cuidando da minha saúde. Quando eu vi, falei, gente, eu agora estou desse jeito, eu tenho que parar. Eu não posso. Eu tenho que cuidar da minha saúde. E quem disse que a Rosângela quer parar? Pois é, isso que eu acho lindo. Ouvir você ali, ouvir aqui, essa luta constante de superar os próprios limites, né? Eu acho isso sensacional. Todo dia eu falei, não, vou levantar e vou trabalhar. E tem a menina aqui, Zé Carol, linda, você vai descansar hoje? Pode deixar que eu vou. Tu vai? Não quer, porque gosto. É aqui. Então eu me sinto bem trabalhando. É isso. Eu não vou me sentir bem parando. Não vou. Aqui é vida. Então, Trabalho é vida. Então a melhor coisa é a gente fazer o que a gente ama, né? Sim. Sim, eu gosto de estar ali, né? Atendimento, manipular os alimentos, arrumar. Eu vi aquela geladeira, o Zé Carlos, a Coca-Cola me mandou outra geladeira para expor mais fora. O Zé Carlos tá arrumando. Não, Vidinha, nem é assim não, ó. Você coloca assim, ó, primeira Coca, depois a Fanta, aí vem a Sprite. Não, linda, não precisa. Eu falei, não, vida, fica bonito. Com 30 anos, tu ainda fica assim, né? Mas fico. Legal. Eu gosto. Olha, mês de março foi o mês das mulheres, né? O Dia Internacional das Mulheres, dia 8, foi no mês de março.
E eu preciso contar para eles que a gente tentou trazer você e por uma série de questões a gente não conseguiu. Mês passado. A gente não conseguiu. A gente aqui teve problema, não conseguiu encaixar a situação. Primeiro foi aqui, quando a gente foi aqui, tal. Eu falei, gente, parece mentira, ele não vai acreditar nisso. Será que não? Ah, mas eu vou ter que falar, hoje não vai dar. Era aniversário do meu sobrinho e afilhado. Isso. E como foi recente, né, o mês de março passou agora, e obviamente, né, eu vejo você também como um referencial, né, pelo tudo que você tem vivido, tem passado, pelo que a gente tem sabido, eu queria aproveitar esse momento, não é para compensar nada, mas simplesmente não perder a oportunidade de você falar algo para as mulheres, porque você é uma mulher que é batalhadora. Sim. No momento que o seu esposo, segundo você falou, ficou desempregado, você apoiou, você abraçou e foi para cima, foi fazer valer. E eu creio que muitas mulheres, por N razões, que eu não estou aqui para julgar, obviamente, por alguma razão, talvez pararam no tempo, né? Ou desistiram, ou nem começaram, ou estão pensando. Então, assim, se você fizer sentido para você, fala um pouco para essas mulheres, né? Conta alguma coisa para elas sobre essa sua luta, sobre essa sua trajetória de 30 anos como mulher, criou 2 filhas, formou as filhas, enfim, tudo sendo empreendedora. Assim, é desafiador isso que você está falando, para me passar para outras mulheres, né? Que não desistiam, ou não entendi a pergunta, que tem as mulheres que desistem, né? Ou aquelas que não, isso, ou que não tem incentivo. Não tem nenhum incentivo, nem começaram a empreender, tá? Ficou meio vago mesmo. Eu vou ser bem objetivo nessa pergunta. Fala para as mulheres que, por alguma razão, não empreenderam ainda e talvez estão perdendo uma oportunidade. Sim. Ou, de repente, pararam, desistiram, começaram e desistiram por alguma razão. E você, como sendo essa força toda, essa leonina, né? O que você pode dizer para essas mulheres? Hoje, o que eu falaria para elas, não esperar nada de ninguém. A primeira coisa na vida, não espere nada de ninguém para você ter alguma coisa. Você quer ter alguma coisa, você vai lá, lute, conquista, que você vai conseguir. É a primeira coisa. Não esperar nada de ninguém, não esperar ninguém que faça para você. Nem esperar do marido? Não, o marido, nem esperar ele foi do pai? O meu apoio. Tô sendo irônico. Eu tô usando as referências masculinas. Nem esperar do marido, nem esperar do pai, nem esperar do filho? Não. O que a gente tá falando é das mulheres, que aquelas que paradas, né? Tô brincando. Que ficam esperando alguma coisa de alguém, como o marido. Hoje tem muitas meninas novinhas que querem o quê? Nada com nada na vida. Não vamos chegar a elas, deixa elas para lá. Mas sim umas mulheres que estão dentro de casa e tem um esposo que ele precisa de uma ajuda dela e esse esposo fica envergonhado até de pedir. Entendi. Só que aí a gente tem que ter atitude. Primeiro também ter atitude e não esperar nada de ninguém. Vem a atitude também. Legal. Tem que ter atitude. Caiu o lápis, vamos lá pegar. A empresa aqui, né? Tem pessoas, você tem empregado aqui. Você já vai notar quem tem atitude e quem não. Você pega aquele... mas aquilo aí... Comigo já não funciona, né? Entendi. Então é isso, mulherada tem atitude, né? Não espere nada de ninguém. Você mesmo pode fazer isso por você, não ninguém. Ninguém faz nada por ninguém. A gente tem que ter atitude de fazer. Você teve a dificuldade, a primeira dificuldade, você não desiste. A gente vai lá e luta. Acredita, né? Acredita. Você acreditar em você, principalmente. Outra boa também é acreditar. Eu acreditava em mim, que eu tinha que ajudar meu esposo e eu ia conseguir. E ia fazer valer. E a gente tem que ter isso, as mulheradas ter atitude e acreditar nela. Que ela pode tudo. A gente pode tudo nessa vida. E com Deus, principalmente. Sem Ele, a gente não tem nada. A gente não vale nada. Legal. Viu? Eu te fiz essa pergunta porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que nós, como indivíduos, como pessoas, nós temos a nossa responsabilidade, né? Das decisões, das escolhas. E a atitude, ela começa primeiramente aqui. E aqui.
Essa ligação, mente e coração. Então, a partir do momento que a gente se propõe a almejar algo, a sonhar por algo e lutar por aquilo ali, cumpre-se aquilo que diz na Bíblia, né? Que você falou aí, né? Tudo é possível que crê. Tudo é possível aquele que acredita, né? Se acredita, é possível. Mas acreditando e tendo atitude. Exatamente, mas é isso, mas exatamente. Você crê e também não tem atitude. Exatamente, mas esse crer é o que te leva a sair do lugar. É o que te leva a acordar 4 horas da manhã, né? E talvez levar as filhas, esperar as filhas da escola e sair e voltar de noite. Você tocou aí nos filhos também. E também quando o Zé Carlos ficou desempregado, eu já com as duas, né? Com a Tamires e Tâmara. A diferença de uma para outra era de um ano e meio, né? Que foi uma atrás da outra. E eu olhava, o quê? Não vou pedir nada a ninguém. Nada a ninguém. Vou trabalhar, vou ter coisas para minhas filhas. E era isso que foi a criação também que minha mãe deu dentro de casa. Eu vou trabalhar e tinha de tudo. Eu dava uma volta, vendia uma coisa, ia lá na feira, comprava verdura, legumes, iogurte, tudo para minhas filhas ali. Para ter as coisas delas. Eu falei, não vou pedir nada a ninguém. E assim foi. Chegaria, se eu for pedir, sim, eu iria. Mas um emprego. Você tem uma roupa para me lavar? Um trabalho para fazer? Você tem um trabalho para me fazer? Uma troca. Eu já cheguei a lavar e passar para a vizinha. Nesse período que eu nem contei também, e nesse período eu fiz isso. Eu falei, vida, não preocupa não, que eu vou fazer uma faxina. E eu sei até de quem é. Da minha vizinha do lado, da Edileuza. Falei, Edileuza, deixa eu dar uma faxina na sua casa. Ela falou, sério? Eu falei, sério, eu vou precisar. Tu deixa? Ela falou, claro. Tu me paga quanto? Isso. E fui lá e fiz. E peguei o dinheiro. Ter atitude é isso. A gente fazer valer. Sensacional. A gente está caminhando para o final e eu queria, antes de fazer a última pergunta final, eu quero te fazer uma pergunta antes, né? Sim. Se você hoje fosse, olhando para trás, obviamente, fosse escolher não fazer algo, né? Eu não gosto da palavra arrependimento nessa questão profissional, eu acho que não é, porque tudo a gente aprende, né? Mas se tem alguma coisa que você acha que você deveria ter feito e você não fez, ou alguma coisa que você fez que você acha que não deveria ter feito? Ter estudado para botar em prática o que eu mais gostava de fazer, e gosto até hoje, viu? É dançar e jogar bola. É mesmo? Que legal! É legal! Eu jogava handball quando era mocinha na escola. Olha aí! Tinha competição e tudo. Sensacional! Jogava handball. O Zé Carlos, eu casada, ele chegou a me levar em jogos. Que legal! Né? Aí eu falava assim, se eu não fosse empreendedora hoje, será que eu ia ser uma jogadora de futebol, de handball, ou dançar, ou uma coreógrafa? Gosto muito de dançar, viu, gente? Olha, que legal, Eu e o Zé Carlos vamos uma vez no mês dançar no Opus 4. Que bacana! Parabéns! Nós temos essa vida ainda, viu? Nossa! Uma vez ao mês nós vamos na Opus 4 dançar. E se vocês quiserem seguir lá, pode ir. Bacana. Música dos anos 70, 80 e 90. Olha aí! Gostei disso, hein? Só não estou dançando mais ainda por causa da artrose e a artrite que estou tendo, mas eu vou. Tá certo. Então é isso. Então, eu olhando para trás, se eu não fosse hoje, e se eu tivesse estudado e eu tivesse um incentivo de casa, que a gente não teve, que eu te falei que eram muitos filhos, né? A gente não teve incentivo de casa, a gente tinha incentivo era de casar. Rosana, você está encalhada, você tem que casar. Tanto que eu casei com o primeiro namorado. Namorei, noivei e casei com o meu Zezinho. Legal, legal, sensacional. E casei de noivinha, viu? É, né? Tenho foto, depois eu mostro. Tá certo. E é isso. Então, eu fui ver isso depois de muitos anos. Eu fui entender o que era. Eu falei, poxa, eu ia ser uma grande profissional se eu tivesse feito uma faculdade, se eu tivesse incentivo dentro da própria casa, a gente não teve. E hoje eu via isso. Eu falei, mas não deu tamanho. Eu vou dançar. Mas venceu de outro jeito, né? Venceu do mesmo jeito. Venceu de outro jeito. E tem alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria... Não venci não, ainda estou indo na batalha, viu? Está vencendo. Estou vencendo. Está vencendo. Tem alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria que eu tivesse feito? Qual a pergunta? Que eu não fiz e você gostaria que eu tivesse feito. Como é trabalhar com o seu Zezinho há 30 anos dentro do quiosque? Pronto!
Como é trabalhar com o seu Zezinho há 30 anos dentro de um quiosque? É a pergunta de quase assim, uma vez no mês, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, a gente escuta. Como é que vocês dois aguentam trabalhar aí desse jeito? Eu falei, uai, é coisa de Deus. Que é um compreendendo o outro, né? Uhum. A gente ser educado, apesar que o Zezinho é agitado, eu sou a calmaria para ele. Ele é o turbilhão e você é a calmaria. Apesar que eu sou agitada para armar e tudo mais, na hora que tiver alguma confusão, não, Vidinha, peraí, calma. Né? Filho de pernambucano, né? Aí tem isso. E eu sempre escuto essa pergunta. E você não me fez. Boa. Eu falei, ele vai fazer essa pergunta, quer ver? É isso. É parceria. A gente ser parceiro. Legal. E se quiser viver nesse mundo, que tenha união. Ser unido um com o outro. Briga tem. Não vem dizer que não tem, não, que tem. Mas há respeito. Legal. Eu nunca xinguei ele e ele nunca me xingou. Por nenhuma. Agora, brigar, a gente briga. Agora, essa questão de quando você xinga uma pessoa, não tem respeito, não é? A gente tem respeito. Bacana. E muito. E é isso. A última pergunta. Tá. A pergunta para fechar aqui a nossa conversa. O nome do nosso podcast é Expertise Contando Histórias. Sim. Então, a Expertise, a nossa empresa, ela está contando histórias de empreendedores para inspirar pessoas, né, a acreditarem no empreendedorismo e também a conhecer o empreendedorismo. Porque às vezes você não vai ser empreendedor, mas pelo menos conhecer, né, as trajetórias, a trajetória das pessoas, melhor dizendo. E a última pergunta é a pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados, que história a Rosângela gostaria que contassem sobre ela? Eu vou repetir a pergunta. Rô, qual a história que você gostaria que contassem sobre você? Uma história sobre o quiosque? Sobre Rô. Sobre a Rô. Sobre a Rosângela. Eu vou até tirar a intimidade de lado e vou botar a Rosângela. Qual a história? Se alguém fosse contar uma história e você pudesse... Um cliente? Qualquer pessoa fosse contar uma história sobre a Rosângela e você pudesse intervir e falar assim, opa, se for contar uma história sobre mim, conte essa história. E aí eu reformulo a pergunta. Rosângela, que história você gostaria que contassem sobre mim? Rosângela? Entendi. Eu gostaria de contasse a minha história. Que a Rosângela é uma pequena empreendedora que não sabia o que era empreendedora. Vim saber há pouco tempo, que vem mais agora sobre a tecnologia, então você tem mais informação. E eu não sabia. E contar a história de onde eu vim, como eu vim e como eu cheguei aqui. Muitos me conhecem, já sabem sobre a minha vida. E contar uma história que eu sirva de exemplo para as pessoas. Mas um exemplo bom, né? Um exemplo de pessoas, amiga, né? Companheira da pessoa que a gente te carrega, eu pego na mão e vou junto com você até certo ponto. Né? Uma pessoa que é transparente. Eu sou transparente, tanto que quando eu vim conversar com você, eu contei a história da minha vida toda, do começo ao fim. Conte a história da Rô, que ela é assim, transparente. Ela é aquilo, eu e o Zé. A gente não esconde nada da nossa vida. Tem pessoas que falam, olha, não deixa a pessoa entrar na sua casa e ver o fundo do teu quarto. Não faz sentido. Entre, peço bênção a Deus e falo, entre na minha casa que você será bem-vindo. É isso. Legal. Agora, não sei Rô, se você entendeu o que eu quis dizer. Não. Eu tenho dificuldade com as palavras e tudo. Não, Rô, eu tô mas aqui eu tento... maravilhado por você ser espontânea e você tem que contar do jeito que você quer contar. Eu tenho certeza que as pessoas estão entendendo e o mais importante é você estar entendendo. E também não sou maravilhosa não, viu? Rô tem os erros dela. Deixa isso para um próximo podcast. Ela tem muita história, não tem? Tem. Rô, aquela ali é a câmera que está filmando a gente. Se você quiser olhar para ela e falar do seu negócio, Sim. Curtis Lanches, se você quiser falar das suas redes sociais e se quiser deixar uma mensagem final para
todo mundo que está assistindo a gente, a câmera é sua, você pode se posicionar e falar o que você quiser. Ah, sim. Principalmente eu agradeço a você me dar essa oportunidade. Foi feliz. Que bom. Você ter me chamado. Lembra? Ele falou assim, você vem? Eu falei, claro, sim, que vou. Que legal. É uma oportunidade e eu agradeço a você ter me chamado vir aqui. O que eu posso falar para o pessoal hoje e que vou, né, ficar até mais conhecida, eu acho, né? Com certeza. Que venha conhecer o Curtis Lanche e curte que a gente faz. A gente faz com amor. Tudo. Eu e o meu Zezinho, viu? Não sou só eu, não. É eu e o meu Zezinho. Vocês vêm aqui na 716 Sul, perto do Templo da Boa Vontade, entre o Centro Médico de Brasília e aqui o Medical Center. Estamos aqui de segunda a sexta, chegamos 5 da manhã e saímos 6 da tarde, para atender todos com muito amor e carinho. Beleza. Tem alguma rede social que você quer? Eu tenho a minha rede social, a minha, que é pessoal. O Curtis Lanche eu não quis fazer. Ah, então tá. Né? Eu sou ainda um tempo antigo, mas eu vou fazer. Eu tentei começar a fazer, eu falei, não, isso não vai funcionar não, sei lá, mas eu quero fazer. É isso aí então. Gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Para mim foi muito gostoso ter conversado com a Rô. A Rô é uma pessoa que vocês perceberam e viram, essa pessoa alegre, de bem com a vida e que tem ensinado muito a gente. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido uma boa experiência para você. E Rô, muito obrigado. Amor gelada. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Achando que está sendo avaliada. Que isso. Amém. Obrigado a vocês que me deram essa oportunidade de eu estar aqui, viu, gente? Legal. Agradeço. Prazer foi todo nosso. Tchau, Amém. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.